Glória a Deus, é um privilégio nós estarmos na nova aliança. E nós precisamos sempre nos dar conta que nós estamos na nova aliança. E vivermos essa bênção maravilhosa que é estar nessa nova aliança de Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós vivemos hoje, né, nossos dias, tempos muito difíceis. As notícias em jornais. Hoje eu não tinha visto, não sei se alguém tinha visto já. Teve uma tempestade muito forte na Líbia. Mais de 5.000 pessoas morreram por causa dessa tempestade e tem milhares de pessoas desaparecidas. Então são notícias a todo momento. Esses dias em Marrocos teve um terremoto, mais de 2.000 pessoas perderam a vida, e fora os que estavam sendo encontrados ainda. Então há muitas notícias, coisas assim, tempos difíceis, tempos complicados. Se chama de tempos do fim, tempos do fim de eras, fim de um ciclo que vai acontecer, que vai acontecendo e vai tendo, toda vez que tem uma grande mudança, isso até na nossa vida em geral, quando às vezes você passa por momentos difíceis, é porque você está para mudar de ciclo. Isso acontece muito. Mas na palavra do Senhor, ela vem trazer algo para nós. Como que nós podemos viver nos tempos difíceis? Como que precisa estar, nós precisamos estar vivendo, como que nós precisamos, vamos dizer assim, a nossa disposição, como que eu vivo, como que eu me comporto, como que eu sou nesses tempos. Em quase todos os tempos há momentos muito difíceis, mas nós precisamos ter algo assim na nossa vida que venha fazer a diferença. Como nós somos a igreja de Cristo, o templo de Deus que anda, nós somos a fonte de água viva. A fonte é Jesus, isso está em nós. Mas nós somos aqueles que levam a água da vida, porque nós somos o templo de Deus, onde a água flui. Então nós somos aqueles que têm a resposta para as pessoas. A turbulência, a desesperança, a tristezas, a desespero, a insegurança, a tantas coisas. E a igreja de Jesus, os que são a igreja do Senhor, é que tem a resposta para as pessoas. E essa resposta não é somente para dar uma solução. A resposta é porque Jesus é a resposta para nós, e as pessoas precisam conhecer a obra perfeita e completa de Jesus. E nós, com a palavra, a revelação do Senhor, nós vamos trazendo a resposta para as pessoas. Então, no coração de Deus é para que nós sejamos vitoriosos. Vitoriosos. Muitas lutas, mas vitoriosos. Vitoriosos em tudo, porque nós temos lutas todos os dias. Cada dia é muito inédito. Às vezes nós pensamos que esse dia vai ser um dia igual ao de ontem. É muitas coisas inéditas. Lutas, batalhas, situações que nós nunca vimos, mas vitoriosos, prontos para vencer, preparados para vencer. Vem a luta, vem as batalhas, as dificuldades, as circunstâncias adversas, mas nós somos aqueles que têm a certeza de uma vitória, porque o nosso Deus é vitorioso, o nosso Salvador amado é vitorioso. Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar um texto da palavra, 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, versículo 5. Glória a Deus.
quando nós enchemos os nossos pensamentos sobre Jesus, nós vamos viver acima das provações da vida. Então, primeiro de Pedro está falando assim: mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aqui está falando algumas coisas. Último tempo, final, último tempo. E está falando que através da fé nós somos protegidos até chegar a essa salvação. Que salvação que ele está falando? Nós não somos salvos, mas o nosso corpo, ele está falando da salvação do corpo. O nosso corpo, na ressurreição, o nosso corpo vai ser salvo de uma vez por todas. Vai ser glorificado, transformado. Essa é a salvação. Então, aqui, quando nós fomos salvos em Cristo, o nosso espírito já ficou legal. Ficou perfeito. Nosso espírito está salvo, nosso espírito foi regenerado. Às vezes, quando nós falamos, muitas vezes não se sabe quem está falando, né? De que parte está. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, por nós sermos assim, espírito, alma e corpo, muitas vezes você ouve falar algo e alguém entende assim, mas peraí, né? Por exemplo, o espírito, ele está salvo em Cristo, ele é de Deus. Então, às vezes ele não precisa de muita coisa, mas nós não somos só espírito. Aqui está dizendo, o Pedro está falando nesse versículo 5, que o nosso corpo, a salvação do nosso corpo, que vai ser a glorificação, que, não sei se você percebeu, eu percebo todo ano, que nós vamos passando o tempo, vai mudando nós vamos mudando. Mas esse corpo um dia vai ser transformado de uma vez por todas, glorificado como um corpo celestial, assim como Cristo é, nós seremos. Então o Pedro está falando, então quer dizer, às vezes nós estamos falando a partir do corpo, né? A dor, por exemplo, é uma coisa que vem do corpo, né? Dor física. E aliás, os reflexos, as consequências de outras coisas refletem no corpo, muitas delas, né? Então o corpo vai chegar um dia que vai ser glorificado e transformado na ressurreição. Ressurreição nos últimos tempos, no último tempo. O versículo 6, ele fala assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, fiquem entristecidos por todo tipo de provação. Porque às vezes você fica triste, mas não é o seu espírito que está triste. Você fica triste porque tem uma provação, uma dificuldade. Ainda que por um pouco de tempo você fique entristecido. Versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, olha só. Então, nós vivemos. O que é viver pela fé? Que nós somos vitoriosos, acima da circunstância, ainda que por um pouco de tempo a gente vê situações difíceis, o nosso corpo mudando, às vezes enfermidade, dor e tal, por um pouco de tempo, até que venha ter essa glorificação, a ressurreição. E nós vivemos pela fé. E vamos vivendo pela fé. E quando a gente vive pela fé, nessa fé da ressurreição, de ser transformado, a nossa mente, a nossa alma, o nosso próprio corpo, ele anseia por receber essa glorificação, essa transformação. E nisso, como o Espírito Santo que está em nós, no nosso espírito, nós nascemos de novo, ele habita em nós, nesse anseio, o Espírito Santo que está em nós, ele traz na nossa vida curas,
Curas temporárias, porque nós vamos ser ressuscitados um dia. Mas nós precisamos de cura, precisamos ser fortalecidos, precisamos de vigor, precisamos de estar motivado para viver. O Espírito de Deus habita em nós, e nesse anseio por essa glorificação que a palavra diz, que essa palavra está dizendo, nós vamos experimentando de glória em glória, curas, milagres. Não falamos aqui, acabamos de cantar aqui sobre milagres. Não, o Deus de promessas, que fez promessas, que tem promessas para nós, porque nós vivemos disso. E aquele que testifica nisso está em nós. Imagina, o Espírito Santo de Deus está em nós. Nós ansiamos pela promessa da palavra que nós vamos ser transformados. E isso faz com que nós experimentamos as bênçãos do Senhor. Nesse tempo aqui ainda. Ao contrário de que muita gente diz, não, é só para depois. Para depois vai ser fantástico. Nós esperamos por isso e isso nós ansiamos. Mas o Espírito de Deus em nós, e nós ansiando por isso, nós vamos experimentando cura e bênçãos e milagres de Deus e vivendo o melhor que Deus tem para nós aqui. Amém ou não amém? Estamos juntos? Versículo 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. Exulto com alegria indizível e gloriosa. Eu repito esse versículo. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Por quê? Você sabia que tem algo em nós que viu Jesus na cruz? Sabia ou não? Tem algo em nós que viu Jesus na cruz e estava lá com ele. O Espírito Santo. O Espírito Santo em nós estava lá. Estava com Jesus lá na cruz. Então, qual que é o testemunho? O que faz você crer? O que faz você saber e ter convicção? O Espírito Santo, que ele estava lá. Estava lá. Outra coisa, que eu estava meditando agora à tarde, eu achei tremendo. Estamos falando aqui de comunhão, né? Eu estou falando de comunhão, desde o começo do culto, falando sobre comunhão. O que é comunhão? Comunhão, nós vamos conversar, conversamos, um fala, o outro ouve, sabe o que acontece, eu sei o que é isso, o outro fala, eu sei o que é isso também, interessante, olha, poxa vida, vou te ajudar, ou comunhão, pessoas iguais conversando, você não tem comunhão com alguém assim, ó, fala daí, deixa que eu fico aqui. E fica aí mesmo. E daí não é comunhão. Certo ou não? Isso não é comunhão. Não tem medo. Comunhão é assim. Senta aqui, então, ok, legal, tá. Toca aqui, tudo bem. Abraça. Enfim, isso é comunhão. E nós falamos de ter comunhão com Deus. Nós falamos de comunhão. Ter comunhão com Deus. Como que alguém tem comunhão com Deus e fica assim, ó? Não fala comigo, eu não posso ficar perto de Deus. A pessoa prega um Deus que dá medo. Eu vou exemplificar mais ainda na palavra. Eu amo a palavra. O povo de Deus, até eu vou ler o texto daqui a pouco, mas eu vou adiantar aqui que eu estou com vontade de falar logo. Por exemplo, o povo de Deus, lá no Sinai, o Monte Sinai, fala assim, Monte Sinai. Então Deus manifestou no monte. A Bíblia diz que o monte tremia. Deus, quando ele foi dar a lei lá, o monte tremia. Tremia o monte. E se alguém tocasse no monte, morria. E tremia aquela coisa, o povo ficou assim, não quero, não. Moisés, não vamos, não quero dizer não, vai você fica lá, você representa nós, a gente não, você vai lá e representa nós. Então, você imagina aquele terror, é um terror, dava raia quando eu falava as palavras lá, quando tinha aquelas palavras, tremia tudo, tremia o chão.
E o povo com medo, disse, Moisés, você representa nós, ficamos aqui. E Moisés ia lá e representava. Daí ia Moisés. Quando Moisés descia, o rosto dele estava brilhando. Porque ele estava lá. Ele estava lá. E aquela coisa tremia, porque Deus estava dando a lei, a antiga aliança, lá a palavra. Não terás outros deuses diante de mim. E tal, e tremia tudo. Então o povo com medo. E Moisés lá. E um dia Moisés está lá com Deus, lá, falando com Deus, o povo, não sei o que tem e tal. Daí Moisés chega para Deus e faz um pedido. Ele está falando com uma voz ou com alguém, ele não está. Ele fala assim, eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a sua face. Eu quero ver a sua face. E Deus fala para Moisés assim, você não pode ver minha face e viver. Vou colocar você atrás de uma rocha. E aí você vai ver eu passando. E eu vou falar uma coisa para você agora que tem na palavra. Deus pega Moisés, pega Elias no templo e leva ele no monte da transfiguração. E os dois viram Deus face a face. O monte transfigurou e o Deus estava lá. Jesus estava lá. Hoje, a hora que eu estava meditando nisso, eu tremia de alegria. Deus levou Moisés lá. Porque a gente é acostumado a ver essa passagem da transfiguração no monte, de lá, e fala assim, mas peraí, a gente está aqui, Jesus no monte, Moisés, Elias, a gente está aqui e fala assim, mas como assim? Moisés estava lá atrás, 2000 anos atrás, 1500 anos atrás, quer dizer, 1500 anos atrás, Elias, uns 1000 anos atrás, eles já morreram, Moisés já morreu, como que está aqui com Jesus? A gente não vê desse outro ângulo aqui. Deus pega Moisés aqui, quando Moisés pede para ver a face dele, e leva, e traz Moisés lá. Os profetas falavam, Elias, de vez em quando, Deus pega ele e some com ele. E Deus pega Elias lá, há 1000 anos atrás, de Jesus, e pega Elias e leva lá. E põe dentro de Jesus. Nós podemos ter comunhão com Deus em Jesus. A lei a gente não pode, mas em Jesus nós podemos ver Deus. Moisés viu Deus face a face. Elias viu Deus face a face. Os apóstolos viu Deus face a face. E era Jesus. Jesus é Deus. Levou ele lá. Um dia eu estava na internet e os moços lá falando assim, como que pode? Moisés estava morto. Elias não estava mais ali, como que vai aparecer lá? Eu escrevi lá no comentário lá da internet. Eles não estavam mortos. É que a gente é acostumado com esse tempo aqui na história. Deus, ele não está, Deus está fora do tempo. O tempo, Deus quando ele fez o mundo e descansou no sétimo dia, ele fez tudo. Está tudo pronto. A quântica, hoje fala de quântica. A palavra fala de eternidade. A eternidade é um tempo que não existe ontem, hoje, não existe 2023. É o tempo de Deus. Deus está fora do tempo. Ele estava lá. Ele leva Moisés lá. Você quer mais? O João no Apocalipse. O João estava no Apocalipse. Esse é o pastor Luiz compartilhou um dia comigo. Eu falei, pastor, você viu isso que eu estou falando para o senhor aqui, de Deus pegar Moisés e levar lá? Ele falou assim, mas isso está na Bíblia. Olha lá, Jesus pega, o João está lá tem a visão lá do céu, e Jesus fala para o João, sobe aqui. E leva João e vê os salvos, com palmas nas suas mãos. João viu nós lá. João viu você lá. Na eternidade. Nós estamos aqui, esse tempo aqui é um tempo. Mas Deus, ele está fora do tempo. Então, a comunhão existe. Eu estou voltando no assunto da comunhão.
A comunhão com Deus existe em Jesus. Agora tem algo maior ainda, maior do que o Moisés viu, maior do que o Elias viu, que foi sair, ser arrebatado num buraco de minhoca e ser levado lá para ver e voltar de volta lá. Buraco de minhoca é o termo que usa na física quântica, nos viagens do tempo, viagem no tempo. Mas tem algo maior. Jesus falou em João 16, João 17, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. E quando Jesus foi, e o Espírito desceu em Pentecostes, o Espírito desceu e entrou em nós. Então o Deus Todo-Poderoso, que hoje a gente não vê Jesus aqui. Oi Jesus, tudo bem? Tal. A comunhão nossa é com o Espírito que está aqui em nós. E Ele sabe tudo de Deus, Ele é Deus e habita em você. E habita em nós. Nós temos essa comunhão. Ele sabe tudo de você. Onde você vai, onde você está, o que você faz, o que você não faz. E sabe que você está em Cristo, Ele só está em você porque você creu em Cristo. Então, se você creu em Cristo, você é justificado, então Ele habita em você. E você foi santificado, e Ele habita em você. Então, o Deus anda na terra hoje em todos os lugares que tem alguém nascido de novo. Porque o Espírito de Deus habita nele e vai para lá, vem para cá, vem para cá. Quando você conversa com o irmão, você está conversando além do irmão, Deus está nele. Essa é a comunhão com Deus hoje. É algo maravilhoso. Esses dias eu vi uma tirinha, alguém falando assim, quando eu chegar no céu, eu quero chegar lá e perguntar, a hora que eu ver o Moisés, eu quero perguntar para ele, como é que era aquilo lá? E todo mundo pensa assim, como é que era aquilo lá? Você estava lá no monte, lá e Deus falava, tinha raio. E daí alguém falando assim, mas ele vai perguntar para você, mais curioso que você, como que é ter o Espírito Santo dentro de você? Eu não sabia que era isso. Eu sabia da promessa, mas eu não vivi isso, você viveu. Como que é isso que eu queria saber? O Moisés vai querer saber disso, os caras vão querer saber. Então, é algo poderoso, é algo maravilhoso. Comunhão com o Senhor, nós temos comunhão com o Senhor. Isso nos dá força, nos dá vigor, nos dá vida. Nós somos abençoados, glória a Deus. Eu quero compartilhar aqui mais um texto. Aleluia, glória a Deus. Coríntios 15, 51. Eis que digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Falando do corpo. Quando o nosso corpo vai ser transformado. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Então, nós ansiamos por isso, e nessa ânsia que nós temos de ser transformado, o Espírito de Deus em nós vai produzindo cura e vigor e força em nós. Glória a Deus. E eu quero compartilhar também mais um texto. Aleluia. 3 de João. Ok. Olha que coisa interessante. Espírito nasceu de novo, está salvo. O corpo vai ser transformado e vai sendo fortalecido por causa do Espírito Santo de nós. E a alma? Que nós somos alma. O que é nossa alma? Como que a nossa alma vai ser? Como que nós vamos viver? Nós temos alma, nós somos alma. Olha o que o João fala aqui para o presbítero, para o Gaio. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Tudo corra bem, que você prospere. Quando entra no lance da prosperidade, é a alma.
A cura, a ressurreição, a glorificação é o corpo. A regeneração, que nós somos de Deus, ressuscitados, somos vivos, somos salvos, é o espírito. Mas a alma, ela precisa ir bem, ela precisa estar bem, ela precisa prosperar. E prosperar é estar bem, estar em paz. A alma precisa ser renovada. A palavra que nós estamos fazendo aqui agora, falando da palavra, nós estamos renovando a nossa alma, renovando a nossa mente está sendo melhorada. Porque a nossa mente, por causa da queda, antes de ser regenerada, e mesmo quando é regenerada, se não é, mesmo antes do espírito ser regenerado, e mesmo quando o espírito é regenerado, se a gente não renovar nossa mente com a palavra, nossa mente, ela tem hora que você fala e parece que não é uma pessoa salva falando. Tem hora que eu falo, parece que não é uma pessoa salva falando. Salvo aquele que foi o espírito regenerado. Pô, está salvo. Mas às vezes fala como se fosse um derrotado, porque a alma precisa estar renovada. Então a alma precisa estar renovando na palavra, renovando a palavra. Isso que nós estamos falando aqui, falando de comunhão, falando do Espírito Santo, falando do Moisés, falando do Elias, falando do monte da transfiguração, falando de todas essas coisas, é para renovar a nossa alma. A nossa alma vai sendo renovada, lavada, cuidada, para que tenhamos vida boa. Porque senão, imagina uma alma não renovada. Vê uma notícia ruim, eu tenho terror. Acontece alguma coisa ruim, Deus não me ama, eu sou muito rejeitado. Todo mundo, ninguém me ama. Meu pai não me ama, a minha família não me ama. Eu sou a sociedade, as pessoas não gostam de mim e tal, porque a minha alma está assim. Agora, quando vem as situações difíceis, eu sei que eu sou regenerado, o Espírito de Deus habita em mim, o meu corpo vai ser glorificado, vai ser transformado. Então, eu sou vencedor, eu sou próspero, eu tenho paz, sou amado de Deus, sou muito amado de Deus, o Senhor me ama, Deus me ama, eu sou um amado, querido de Deus, eu tenho comunhão com Deus, o Espírito Santo habita em mim, e eu gosto, e Ele gosta de estar comigo, porque Jesus está em mim, eu estou em Cristo, então o Espírito Santo está em mim. Olha que maravilha que é essa vida nova, da nova aliança em Cristo, da graça de Deus na minha vida. Isso é poderoso, é maravilhoso para mim. Então minha alma está sendo renovada, a minha alma está sendo regenerada. Glória a Deus. Olha que diz, você conhece muito bem esse versículo aqui, Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, pela renovação da sua alma, para que seja capaz de experimentar. Senão não vai experimentar. Para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Porque senão eu estou regenerado no Espírito, você ressuscitado no meu corpo, mas eu não consigo experimentar as coisas boas de Deus, porque minha alma não está alinhada com a nova vida, por ser regenerado, por ter o Espírito Santo, por ter as bênçãos, por ter os milagres, por ter tudo que o Senhor tem na minha vida, saber que Deus me ama. Então a minha alma precisa disso. É algo fantástico e maravilhoso isso. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar mais um versículo. 2 Coríntios 4:16. Cadê o versículo? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente, muitas vezes exteriormente, estejamos a desgastar-nos. Nós falamos no começo, nós estamos desgastando. Esses dias, eu comentando com um colega de trabalho, ele estava andando numa empresa, né? Eu ando assim, puxa vida, eu estou num ânimo, numa alegria.
eu chego num lugar, assim, numa empresa, e as pessoas gostam. Eles começam até a ficar rindo na hora que eu chego, assim, porque eu sou bem divertido. Eu chego assim, eu tenho um espírito, minha nova vida em Cristo tem um espírito muito jovial. Eu gosto dos jovens, eu gosto das coisas assim, tal, tal. Mas de repente estava eu com meu colega lá, eu passando, tem uma empresa construindo umas paredes grandes lá, tem uns espelhos enormes, né? E eu passando assim, daqui a pouco eu olhei assim, eu falei assim, quem é aquele velhinho perto de você? Falei pro cara. Eu não sou daquele jeito. Eu falei assim, falei pro David, o David é um amigo que está trabalhando comigo. Eu falei, David, a gente não se vê, né? Eu passei ali naquele espelho andando assim, eu me sinto mais novo do que você. Eu passei lá, parece que você estava andando com um vozinho lá. Eu falei assim, David, mas quem que é aquele vozinho que estava andando do seu lado lá? Não era eu, não. Eu não me sinto daquele jeito. Eu vou pintar meu cabelo, eu vou pintar minha barba, eu vou ficar diferente, porque eu não me sinto daquele jeito, Su. Eu olhei assim e falei pro David, quem que é aquele velhinho? Eu não me sinto daquele jeito, Su. Eu me sinto novo. Eu falei assim, eu sou renovado. Então, olha que o Paulo está falando aqui, ó. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Certo, Su? Às vezes a gente fala assim, o espelho não é legal. Eu já vi que espelho, não confie no espelho. Não confie no espelho, Su. Às vezes a gente acha que o espelho ele não fala a verdade. Ele não consegue mostrar por dentro da gente. Eu falei assim, não. Que lá não. Sai desse corpo, que esse corpo não te pertence. Sai desse corpo. Não é possível. Mas tudo bem. A glória a Deus. Mas o Senhor vai renovando nós aqui. Por isso que eu amo a palavra do Senhor. Cadê o versículo? Eu vou encerrar a parte de hoje com essa palavra aqui, Hebreus 12, 18. Aos Hebreus 12, 18. Eu gosto de mostrar a palavra, porque a pessoa pensa assim, pastor que crê na graça de Deus, na hipergraça. Tem gente que fala assim, que eu creio na hipergraça. Hipergraça, eu creio na hipergraça. Creio mesmo, pode ter certeza que eu creio. A hipergraça, então ele está construindo uma narrativa. Ele está falando uma narrativa. Eu não estou narrativa, eu gosto de todos os versículos aqui. Eu amei quando esse negócio de projetar os versículos. Amei. Eu projeto os versículos, e de versículo. Desde 2014, 15 que eu pregava na igreja de Itapira, a gente enche, pode ver os vídeos lá no canal lá, é versículo lá na parede. A mensagem tem agora estou diminuindo um pouquinho por causa da pandemia, diminuímos o tamanho dos cultos. Mas minhas pregações tinham uns 30, 40 versículos. Projeção. Daí o pessoal pegava no meu pé, você precisa diminuir, porque tal. Então eu sou mais prático agora. Eu estou aprendendo. Eu sou mais prático. Então é menos tempo, mas ser mais prático, nem que for para dividir a mensagem em 30 partes, mas ser mais prático. Mas eu gosto de colocar a base, para a pessoa falar, não é eu que estou construindo narrativa, é o Paulo, é o Moisés, é Jesus, é a palavra de Deus que tem narrativa, não é eu. E não sei porque as pessoas não têm assunto para pregar, sendo que a graça de Deus é desse jeito aqui, isso não acaba nunca. Não acaba nunca. Vamos lá, Hebreus 12, 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia... Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Eu não falei no começo do monte lá que tremia e que tinha a escuridão? Hebreus.
ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Para, eu não quero ouvir mais. Eles falavam desse jeito. Hebreus está falando. Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Isso era a lei. Versículo 21. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremo. Moisés disse: eu estou apavorado, eu não vou. Vai você, eu não vou. Moisés: eu estou apavorado. Moisés falou assim: não vou, mas vai você. Agora fala de nós. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. É outro monte. O Monte Sinai é um, o Monte Sião é outro. Está entendendo? Deus até nisso, Deus faz paradoxo. Primeiro Pentecostes foi quando entregou a lei. Morreu 3.000. Primeiro Pentecostes da Nova Aliança, quando o Espírito desceu, foi salvo 3.000. Paradoxo. Deus tem sempre isso aqui, ó. E agora aqui Deus faz uma comparação do monte. O Monte Sinai, Monte Sião. Glória a Deus, Espírito Santo. Então, dois montes diferentes. No qual monte que você quer estar? No Monte Sinai ou no Monte Sião? Em qual lugar, qual Pentecostes você quer estar? No Pentecostes da lei ou no Pentecostes do Espírito Santo? E onde que você quer estar? Na lei ou na graça? É isso. Esse é o paradoxo. Aqui ou aqui? Aqui ou aqui? Desde o começo. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore da vida. No começo. É o mesmo tipo. Salmo 90. Salmo 91. É assim, tudo é paradoxo. Nicodemos, Jesus fala com ele de noite. A samaritana, ao meio-dia. O jovem rico, Jesus fala para ele assim: vai vender tudo, você tem que vender tudo que tem e me segue. O jovem rico foi embora, Jesus deixou ele ir. Zaqueu falou assim: eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus falou assim: salvação veio nessa casa. Né? Os dois ricos, o Zaqueu e o moço. Tudo é paradoxo. Sim. É algo fantástico, é maravilhoso. E aqui está falando dos montes. Sinai e o Monte Sião. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Eu vou parar por aqui hoje, domingo a gente continua. Você entendeu? Olha porque deu certinho. A lei foi dada no Monte Sinai. O Espírito Santo desceu no Monte Sião. Davi colocou a arca, a tenda da arca no Monte Sião. No Monte Sião, ele colocou no Monte Sião. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos glorificar o Senhor nessa hora. Aleluia. Oh, Pai amado, maravilhoso, te damos graça nessa noite pela Tua palavra maravilhosa, pela Tua palavra santa, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua graça maravilhosa que está aqui conosco.
O Senhor poderoso, maravilhoso, o Espírito de Deus que habita em nós, que flui nas nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem para essa cidade, grandes coisas o Senhor tem para esse Itamaraty, grandes coisas o Senhor tem para Arthur Nogueira, grandes coisas o Senhor tem para a minha vida, grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas aqui, grandes coisas o Senhor tem para as nossas famílias, grandes coisas o Senhor tem para esse estado de São Paulo, grandes coisas o Senhor tem para o Brasil, grandes coisas o Senhor tem para todo aquele que crê na obra perfeita e completa de Jesus. Obrigado, Salvador amado Jesus. Se você que assiste nesse momento e em algum outro momento, se você nunca declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, fale: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu perdoo os meus pecados. O Espírito Santo vem e habita em você, ele se torna um com você, você se torna regenerado pelo poder do Espírito Santo, e você vai ansiar pela ressurreição, e o seu corpo vai sendo curado e abençoado, a sua alma vai sendo renovada pela palavra, e você vai sendo transformado de glória em glória em Cristo Jesus, e você, nós vamos glorificar o Senhor na nossa vida pela comunhão que nós temos, por causa do amor de Deus pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus, nós te amamos e nós te glorificamos. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia.